Ok, iniciando a parte 2 da aula 8, né, nós vamos ver aqui alguns elementos diferentes uns dos outros, porque é disso que eu chamei de miscelâneas, né? Vamos começar por regras de negócio, né? Quer dizer, nessa aula você vai ser capaz de desenvolver a lógica de negócio de processos a partir de regras de negócio. E, evidentemente, diferenciar o que é lógica de negócio e o que é regra de negócio. A gente vai relembrar alguns eventos de borda, falar um pouquinho de compensação, falar dos modelos de coreografia e compreender também a qualidade dos modelos em seus diferentes níveis. Então tem bastante coisa nessa aula, eu vou mandar um pouco rápido, porque senão não dá tempo para ficar num vídeo aí de 20 e poucos minutos, que é o nosso propósito. Pois bem, regra de negócio. É uma política ou prática de uma organização que é representada formalmente através de uma notação, alguma coisa assim, de um conjunto de estabelecimento, que uma pessoa entenda, né, quais são as políticas de negócio de uma determinada operação da empresa, de como que ela trata uma determinada circunstância, né? Já a lógica de negócio é a implementação dessa política. Então tem uma diferença grande, né? Porque uma coisa é a regra, outra coisa é como a regra é implementada, né? A maneira de implementar, muitas vezes, ela carrega em si algo de circunstancial. Ela trabalha em cima das condições que você tem de oferta, ela trabalha em cima da sua tecnologia, ela trabalha em cima das suas decisões, né, ali baseadas em regra de experiência, né? Mas muitas vezes o que acontece é que a gente, para uma mesma regra de negócio, a gente tem várias maneiras de implementá-la. Então a lógica de negócio é o que você explicita, né? O que você coloca no seu modelo, né? Quer dizer, quando você está descrevendo o seu diagrama de processo, na verdade você está materializando uma lógica de negócio que carrega em si a capacidade de atender às regras de negócio que foram definidas, né, nos modelos de negócio da organização, né? Então é isso, né? Regras de negócio, elas devem ser utilizadas na definição, então, dessa lógica, evidentemente, né? Ou seja, na descrição dos processos. Você não pode abandoná-las, né, e descrever seus processos sem conhecer bem as regras, né? Eu diria, né, do ponto de vista, né, teórico, que elas formam um conjunto de axiomas nessas regras, né, que devem ser respeitados na hora que você implementa os seus processos, ou seja, na modelagem desses processos, né? Exemplo, né? Vamos supor aqui que o modelo de processo da compra de produtos deva ser realizado com base nas seguintes regras. No primeiro dia útil do mês, o estoque de cada produto tem que ser checado. Caso esse estoque esteja fora da margem inferior, ele deve ser adquirido. O estoque de cada produto pode ser menor que 2. Não pode ser menor que 2, nem maior que 20, ou seja, o estoque de cada item tem que oscilar entre 2 e 20, né? Então essas aqui são regras de negócio do controle de estoque de produtos de uma empresa, né? Então, se você vai especificar qualquer lógica de negócio para essa empresa, você tem que atender essas regras, senão a política da empresa não vai ser atendida e o processo vai estar incorreto, né? Do ponto de vista da conformidade, né, com o que a empresa entende que é o correto. Aqui a gente tem um exemplo de implementação de lógica de negócio que visa, né, atender aquelas regras. Vamos ver como é que elas estão sendo atendidas, né? Então aqui o processo inicia, né, tem aqui o primeiro dia útil do mês, né, sendo representado aqui por um reloginho, quer dizer, um timer, né, quer dizer, o processo inicia aqui, abre esse shore aqui convergente, né? Então o processo inicia, não se preocupe por isso aqui por enquanto, ele já inicia e já segue aqui para esse time. Fica ali aguardando, né, dar o primeiro dia útil do mês.
Chegou o primeiro dia útil de cada mês, o estoque dos produtos é verificado, aqui até com uma tarefa de loop, né, como aquela que a gente viu antes, né? E aí é identificado uma lista de produtos com estoque em baixa. Né? Qual é o estoque em baixa? É o conjunto de produtos com itens, quantidade de itens menor que 2. Né? Aí essa lista é checada. Né? Se essa lista está vazia, né, é porque não tem nenhum produto abaixo do estoque, não tem nada a fazer. Então ele segue aqui e espera o próximo dia útil do mês, né, seguinte. Né? Se não, ele vem aqui para um subprocesso adquirir produtos. Aí ele, nesse subprocesso, ele vai executar, né, um subprocesso de loop até todos os itens da lista serem processados. Esse subprocesso de loop, ele está representado aqui embaixo. São só duas tarefas, né? Lembrando que esse é um processo que está aqui dentro isso aqui está dentro disso, né? Então, o que ele faz? Olha, captura quantidade, computa a quantidade para o item e verifica se essa quantidade não deve fazer o estoque ultrapassar 20 itens. Né? Então, ele calculou ali um determinado número de itens que ele pode adquirir e tal, e aí ele computa isso aqui e adquire o item, né, na quantidade necessária. Né? Então, se tinha 3, ele pede 17. Se tinha, ou 10, enfim, né? Aqui eu não sei como, não estou me preocupado como é essa computação da quantidade. Mas eu só sei que a regra de negócio está representada aqui, assim como ela está representada aqui em cima também. Então, não passa de 2 para baixo de 2, não passa para cima de 20. Tá? E a checagem é executada a cada dia útil do mês, cada primeiro dia útil do mês. Então, todas as regras de negócio estão representadas aqui, certo? É essa a ideia, então, né? Você sai das regras e traça uma estratégia, né? Uma lógica para atendê-las. Bom, a forma de representação de regras de negócio não é necessariamente única, né? Tem várias maneiras de se representar. 3 das mais importantes são essas aqui, ó. Junta os fluxos divergentes de um shor, né? Então você pode representar uma regra de negócio ali junto a um shor. Nesse caso, a expressão que representa a regra de negócio é avaliada, condicionando a execução de um fluxo de saída do shor ao resultado dessa avaliação. Né? Você tem lá uma maneira de checar uma variável, uma expressão lá dentro do seu processo, que você pode colocar num shor e representa aquela regra de negócio, você coloca ela lá. Se você não consegue fazer isso, você precisa processar alguma informação antes de fazer o shor, você vai usar a tarefa de decisão. Ou então você vai usar eventos condicionais, que é outra maneira interessante. Tá? Tarefa de decisão, você vai avaliar uma situação antes de um shor, e aí chegando no shor você vai seguir o caminho de acordo com aquela decisão que você tomou. Eventos condicionais já são um pouco diferentes, né? Vamos ver aqui adiante cada um deles. Regras de negócio no shor. Sim, né? Condição 1, condição 2. Se a condição 1 está para cá, vem para cá. Se a condição 2 está verdadeira, segue para cá. Lembrando que a condição 1 e a condição 2 são extraídas diretamente da regra de negócio e você tem que ter condição, né? O que aconteceu antes no teu processo tem que dar condição para você fazer essa avaliação. Agora aqui com uma tarefa de decisão, é aquela que você coloca geralmente antes, né, que antecede um shor, e aí você põe aqui o resultado. Se o resultado é 1 ou 2, né, no caso aqui, ó, processa e avalia a regra de negócio. Aí tem os vários resultados que podem ocorrer desse processamento. Aí você vai e coloca eles aqui, né, na decisão do shor e segue o caminho para cada lado. Feito? Bem parecido com o anterior, só que lembrando que aqui a condição já foi feita e não teve uma tarefa específica para avaliar a regra de negócio aqui antes. Tá? Agora sim, um pouco diferente daquela situação anterior. Eventos
de decisão, eventos condicionais, né? Evento de condição. Aqui eu tenho um gateway baseado em eventos, que a gente já viu antes, que ele vai seguir pelo caminho do evento que disparar primeiro, que ocorrer primeiro, ou seja, se esse evento aqui ocorre primeiro, o fluxo segue por aqui. Se esse evento aqui ocorrer primeiro, o fluxo segue por aqui. Então, esses eventos, eles abstraem a decisão no modelo, né? A decisão já vai aparecer, a regra de negócio já vai aparecer avaliada no modelo, né? No evento, né? Então, a regra, vamos dizer que eu tenho um engine de regras, e aí ele processou alguma regra de negócio e gerou um evento. Ó, a regra tal está aparecendo com essa condição aqui. Aí essa condição é disparada e o evento aqui aparece para nós. E simplesmente o caminho segue por aqui, né? Então, eu digo que o evento de condição abstrai a verificação. Eu não tenho aqui um shor verificando nada, né? E qual é a diferença fundamental de uma situação assim como da outra? A diferença é que esses eventos aqui, diferente do shor, né, que está aqui, eles são eventos bloqueantes, né? Então o processo ele chega aqui, ele fica parado esperando a verificação da regra e qual foi a condição que ocorreu, né? Para que eles sigam em frente. Já aqui não, aqui o processo segue executando, né? Ele vem aqui, fez isso, processou, avaliou a regra, vem para cá, continua o fluxo para um lado ou para o outro, né? Então não existe esse bloqueio do processo até que uma regra seja avaliada. Não sei que, é claro, né? Ele vai ter o tempo para avaliar aqui nessa tarefa, mas é diferente, né? Quer dizer, o processo aqui, principalmente, né, nessa situação, ele não tem um ponto de parada aqui para ver a condição. Ela tem que ser avaliada no momento da execução do processo. Já aqui não. Aqui essa condição, o processo pode iniciar a execução, e aí se a condição não ocorrer, o processo não vai avançar. Ele vai ficar parado esperando essa condição ocorrer. Ok? Então, diferente daqui, né? Aqui ele vai avaliar um tempo tal. Não importa, tem que estar ali os elementos para ele avaliar, tem que estar prontos ali. E avaliou, segue em frente. Nesse caso aqui não, aqui ele fica parado e aí quando for avaliado e a condição aparecer aqui, que o processo segue. Tá? Então é um pouco diferente. De outra maneira, né, porque regras de negócio tratam muitas vezes de exceções, é você implementar com eventos de borda, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho um evento de borda de erro, né? Veja o que é esse aqui, né? Olha o exemplo, né? Suponha a seguinte regra de negócio. Todo estudante que receber uma recomendação de rematrícula, exceto os com matrícula trancada, né? Não, então é isso. Todo estudante deve receber uma recomendação de matrícula, exceto os com matrícula trancada, né? Então, para eu executar essa política, tá? Eu coloquei um subprocesso aqui, multi-instância, tá? Que vai mandar uma recomendação de matrícula, vai avaliar a situação do estudante, vai mandar uma recomendação de matrícula para todos. Eu falo, para todos? Não, né? Tem um caso que não vai receber, que é o de matrícula trancada. Então, nesse caso aqui, tem um evento de borda que está detectando internamente que o estudante que está sendo processado ali no determinado, por uma instância da atividade está com a matrícula trancada. Aí, nesse caso, ele não manda a recomendação, mas ocorre esse desvio aqui que notifica sobre o prazo de estrancamento, certo? Então, essa é uma alternativa, né, também para você lidar com as regras de negócio, né? Você promover esses desvios, né, para atender as situações descritas nas regras de negócio, tá?
A gente falou no anterior que aqui a ocorrência de um evento é para uma única instância dos diversas instâncias daquela atividade que podem estar executando, porque é uma atividade multi-instância. Então tem que tomar cuidado quando a regra diz para terminar tudo ou terminar uma única instância específica. Naquele caso lá foi uma única instância específica. Nesse aqui eu fiz de modo que todas as instâncias vão terminar, que estão executando. Da mesma forma que o anterior, isso aqui é uma atividade multi-instância, um subprocesso multi-instância. Aí o que acontece? Ó, tem essa regra aqui, ó, se o pedido for cancelado, todas as negociações com fornecedores devem ser canceladas. Então o processo veio aqui, pedido aprovado e tal, começou a negociação com os fornecedores. Digamos que é um pedido para montar uma coisa, um projeto grande, e aí eu estou negociando com os fornecedores para contratar todos os elementos que eu preciso para aquele projeto. E de repente vem uma lei de cima e me diz, olha, foi cancelado. E aí se eu fizer isso, todas as negociações devem ser canceladas. Então olha só, a alta gerência mandou a mensagem chega aqui no meu subprocesso, é uma mensagem de fora para dentro, né? E aí dentro desse subprocesso aqui, tem várias instâncias de negociação com fornecedores. E todas elas precisam terminar de uma vez. Como é que eu faço isso? Daqui, olha, o fluxo segue para um evento de fim no processo pai desse subprocesso. Terminando o processo pai, a instância do processo filho automaticamente termina. Tá? Então todas as instâncias aqui vão terminar. Certo? O evento interrompe todas as instâncias ativas do subprocesso. Tá bom? Nesse caso, porque eu fiz ele chegar aqui no evento de fim. E ele é um evento de término, né? Certo? Só para fazer uma revisão agora dos tipos de eventos de borda, antes da gente encerrar, eu tenho aqui eventos de mensagem que são, né, esse com a linha inteiriça, ele é interruptivo, quer dizer que ele interrompe a tarefa que está associada a ele, e aqui é o não interruptivo, ele não interrompe a tarefa. Tá? Da mesma forma, eu posso ter um temporizador interruptivo, pode ter ele não interruptivo, pode ter um evento condicional interruptivo ou não interruptivo, posso ter um evento de sinal interruptivo ou de sinal não interruptivo, e de escala idem, né? Interruptivo e não interruptivo. Só o de erro e de compensação que são sempre interruptivos. Tá? Quando ocorre um evento de erro, não tem jeito, tem que interromper. Aí, eventualmente, vai interromper todas as instâncias ou vai interromper uma instância só, que é, né, depende da lógica que você expressar ali. O evento de compensação, que a gente vai falar logo em seguida, é um evento também que é sempre interruptivo, porque ele requer uma compensação por uma atividade que já foi feita. Então tem que parar aquela atividade que já tenha sido feita e fazer a compensação. Tá? Ele é sempre interruptivo também. Então, antes da gente interromper a segunda etapa da aula, né, da aula 8, a gente vai falar do tratamento de compensação. Né? A compensação é uma atividade muito comum em processos, né, de longa duração, como são os processos de negócio, porque, diferente das transações de banco de dados que a gente está acostumado ali, onde um sistema salva uma operação no banco de dados, nos processos eu não tenho como desfazer uma transação. Eu não tenho como cancelar uma compra, como eu cancelo uma compra, por exemplo, num caixa de supermercado. Você reparou? A caixa vai lá e entra com um código errado, entra com valor, passa 2 vezes um produto, aí ela chama uma pessoa lá que é a gerente dela, a supervisora, fala, errei aqui, por favor, cancela essa compra para mim. Aí ela vai lá e cancela a compra, está cancelada, aquela compra deixa de existir. Né? Aquele item deixa de existir na sua lista. Isso não é possível, geralmente, em transações de longa duração, porque os sistemas
são os dados são registrados em vários sistemas e cada um com o seu controle, então ficaria muito difícil eu sair eliminando, né, evaporando com uma transação em todos os pontos em que ela foi registrada. O que acontece geralmente quando ocorre um erro é o que a gente chama de compensação, como é o caso do cartão de crédito que vocês têm, né? Nota que quando você faz uma compra no cartão de crédito, você não consegue ligar para o cartão, uma compra equivocada, e falar, olha, cancela para mim, né? Essa compra está com erro. Ou mesmo automaticamente, né? Quando você passou ali na maquininha e por algum erro qualquer, a maquininha, sei lá, fez 2 vezes a sua compra, fez 2 compras idênticas, né? Ali por algum problema que tenha ocorrido, aquelas compras elas vão aparecer registradas na sua fatura do cartão, mas vai aparecer um terceiro registro na sua fatura, que é o registro de compensação, onde um crédito no mesmo valor da sua compra errada é feito para você. Aí aquele crédito compensa aquele débito que você recebeu, certo? Então esse é o conceito de compensação. E como isso é muito comum em processos de negócio, as linguagens em geral elas têm um elemento de modelo que vai permitir representar exatamente isso. No nosso caso, a compensação ela pode ser representada como um evento, né? Aqui, ó, nesse eventozinho com a setinha para a esquerda, 2 setas para a esquerda, né? Representando um rewind aí, né? Uma volta. E associada a ele uma tarefa de compensação, tá? Então, vejam que a compensação ela não faz parte do fluxo normal da execução do processo. Veja que eu não tenho uma seta de fluxo de execução para ligar a reserva do hotel ao cancelamento da reserva. A reserva ou ao próprio evento. O evento ele está ligado à tarefa de compensação através de uma linha pontilhada de associação. Não é uma linha de execução temporal. Quer dizer que isso aqui é o gatilho, certo? O evento é o gatilho e a tarefa é a resposta ao disparo daquele gatilho. Perfeito? Então ocorreu aqui um evento provavelmente de cancelamento por algum problema, por um overbook, pedido do cliente, pode ser o que for, e aí a reserva foi cancelada por essa tarefa, tá? Então a reserva foi feita, mas aí depois ela foi cancelada pela atividade de compensação aqui, tá bom? Então é essa a forma como os processos trabalham. Aí você fala, professor, mas nesse caso aqui não está cancelando, não está eliminando? Não, não está eliminando a reserva. Está fazendo um conjunto de operações que tornam aquela reserva uma atividade que não desculpe, uma atividade que não surte efeito. Então, se aqui na reserva, por exemplo, o quarto tal foi locado, os serviços tais foram preparados, no cancelamento da reserva, esse quarto passa a ser desbloqueado e os serviços passam a ser desmarcados, por exemplo, né? Então, você vai meio que passando, né, pelas etapas que culminaram, que fizeram parte da reserva do hotel e vai tomando ações que vão neutralizando os efeitos da reserva, tá? Esse é o conceito, então, de compensação, ok? Certo, vou parar por aqui e vou fazer uma terceira etapa que é só de coreografias.